Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui outra vez para trabalhar com Word. Na aula passada nós trabalhamos com alinhamento dentro do nosso documento. Hoje nós vamos trabalhar em colunas. Vamos aprender como colocar a coluna antes e depois do texto digitado. Vamos para a aula? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula do Word. Hoje nós vamos trabalhar com colunas. E aí trabalhamos com todos esses menus, trabalhamos na aula passada com alinhamento e hoje nós vamos trabalhar com colunas. As colunas em um documento elas podem ser formatadas antes ou depois que o texto estiver digitado. Eu recomendo sempre formatarem antes o documento, ok? Então, por exemplo, eu preciso sempre formatar minhas margens sempre que eu abrir um novo documento do Word. Como que eu faço para formatar? Vimos isso na aula passada, então nós vamos lá em Layout, Configurar Página, clica no botãozinho do lado, formatamos nossa margem superior, inferior, esquerda e direita. A medianice, como eu falei para vocês, mais para frente a gente vai trabalhar com ela. Mas por enquanto, formatação do nosso documento, o tamanho do papel é sempre A4 e OK. Isso nós vimos na aula passada. Hoje, como nós vamos trabalhar em colunas, e falei para vocês que a gente pode trabalhar em colunas antes de digitar ou depois que tiver digitado. Depois que tiver digitado é um pouquinho mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que faz. Vou copiar um texto lá da internet, como já tinha feito na aula passada. Copiei o texto aqui, então nós temos um texto com 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Lembrando que para formatar o parágrafo, nós podemos selecionar todo o texto, todo o documento e marcar o nosso parágrafo aqui. Vou marcar aqui com 1 centímetro de parágrafo. Criei o meu parágrafo, está alinhado do jeito que eu quero, tudo justificado, bonito. E agora nós vamos para a formatação da coluna. Então vamos lá. Já marquei um parágrafo aqui, agora eu vou colocar tudo isso aqui em duas colunas. Como que eu faço para colocar o meu texto em duas colunas? Então, o Word ele já tem a opção de vocês configurarem o texto em duas colunas ou mais. Isso vai ficar a critério de vocês na hora em que vocês estiverem trabalhando com o documento. Okay? No nosso caso aqui, vamos trabalhar com duas colunas. Então, o meu texto já está digitado e eu preciso colocar todo esse texto em duas colunas. Como que faz? Sempre que eu preciso fazer isso com o texto, eu preciso selecionar o que eu quero fazer. Então, seleciono todo o documento, tudo que eu quero fazer em colunas e vou lá em Layout e aqui a gente tem colunas. Já tem uma pré-configuração de colunas aqui, ó, duas colunas. Posso clicar nessa seta e escolher duas, três. Posso escolher ela do lado esquerdo ou do lado direito com a coluna maior ou menor. Aqui nós temos mais opções de colunas, que aí a gente pode escolher a mesma quantidade que a gente tem aqui, ou eu posso determinar aqui, ó, dizendo quantas colunas eu quero no meu documento. Se eu colocar 5 colunas, na minha visualização ali ele me dá 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar uma só aqui, ele faz a mesma coisa aqui para mim, colocando uma coluna como é o meu documento lá em cima. Então, posso fazer por aqui, posso escolher ali diretamente. Porém, por aqui eu tenho uma opção de escolha da opção de aplicar, que a gente vai aprender isso aqui daqui a pouco. Então, vamos colocar em duas colunas primeiro, só para a gente ver como que funciona. Essas duas colunas são divididas igualmente no texto selecionado, que é o que eu quero aplicar, tá? Quero aplicar no texto selecionado. Então, cliquei no texto selecionado e dou um OK aqui. Texto. E fui empurrando ele aqui para baixo e colocando ele em duas colunas, observando que continua tendo os 5 parágrafos. 1, 2, 3,
4, 5. Ou seja, esse parágrafo aqui ele mandou para cá. Porém, se vocês observarem, nós temos um espaço aqui embaixo que ele não preencheu. Ele não fez até aqui embaixo, depois subiu e colocou aqui em cima a próxima coluna. Ele fez até onde ele tinha texto, que era o texto selecionado, e pôs ele aqui para cima o restante. Ok? Vou desfazer aqui e vamos fazer de novo. Agora vamos fazer de uma outra maneira. Vou colocar o cursor aqui, ó, no primeiro parágrafo, no início do primeiro parágrafo, e vou lá novamente em colunas, em mais colunas. Lembrando que aqui nós tínhamos escolhido que era no texto selecionado. Agora eu vou colocar deste ponto em diante. Por que apareceu deste ponto em diante e no documento inteiro? E no texto selecionado não apareceu? Porque eu não tenho texto selecionado. O meu cursor está livre lá no primeiro parágrafo. Então eu posso dizer que é no documento inteiro, ou seja, todo o meu documento daqui, de onde está o cursor, para baixo, tudo. Se eu criar mais páginas, ele vai colocar colunas e assim sucessivamente. Então eu posso fazer isso dizendo aqui, ó, no documento inteiro. Porém, eu quero apenas deste ponto em diante, que vai basicamente fazer a mesma coisa nesse caso, porque eu estou no início do meu documento. Mas vamos fazer aqui, vocês vão ver como que isso funciona. Deste ponto em diante, quero duas colunas. Observando aqui na minha visualização, eu tenho um texto aqui em cima. No meu caso aqui eu não tenho nada, mas se eu tivesse aqui em cima, ele continuaria em uma coluna só, e daqui de onde está o meu cursor para baixo, ele faz duas colunas. Vou dar um OK. E agora ele criou duas colunas. Porém, ele colocou essa minha primeira coluna até o final da minha página, tá vendo? Até o final da minha página. Chegou no final da página, ele passou para uma segunda coluna aqui. Certo? Então, essa é uma das opções. A outra opção seria a gente simplesmente já criar o nosso documento em duas colunas aqui. Eu posso clicar aqui direto. Vocês vão observar aqui que na minha régua ele apareceu uma divisão aqui no meio, que é a minha coluna, aqui é a divisão da coluna. Se eu vier aqui e colar o meu texto, como se eu estivesse digitando o meu texto, vou colar o texto aqui, ó, colar. E aí ele fez a mesma coisa, tá vendo? Colou o meu texto até o final e jogou ele aqui para frente, na próxima coluna. É a diferença entre você digitar, você fazer primeiro e depois digitar, é essa. Mas vocês podem perguntar, mas se eu quiser digitar e só colocar em colunas o quarto parágrafo, pode? Pode. Assim, vamos lá, vamos desfazer, tirar a coluna, vamos colar o texto aqui. Então, o texto está aqui, digitado. E eu quero apenas em colunas esses dois textos aqui, ó, esse de baixo e daqui para cima eu não quero, só quero esses dois parágrafos aqui. Pode acontecer? Pode. Vai lá em colunas, clica na setinha, escolhe mais colunas e clique em 2. Pode digitar aqui também 2, tá? Não tem problema. E aí ele coloca aqui a largura da coluna e a largura do espaçamento. O espaçamento é aquele espaço que fica entre uma coluna e outra. Isso aqui você pode diminuir um pouco. Ele está 1,25, se eu quiser colocar aqui só 1 centímetro, também posso. Automaticamente ele aumenta o tamanho a largura das colunas. E aonde que eu quero colocar duas colunas? Onde eu quero aplicar? Quero aplicar no texto selecionado. Está vendo que agora eu tenho texto selecionado e no documento inteiro? Quero apenas texto selecionado. Vou dar um OK. E ele colocou as minhas duas colunas só onde eu selecionei. Está vendo aqui, ó? Esse parágrafo e esse parágrafo. Porém, ele colocou isso aqui, ó, esse início do parágrafo aqui. Ao invés de colocar aqui em cima, ele colocou aqui embaixo, certo? É por isso que a gente tem aquela questão de fazer primeiro a coluna para depois fazer o texto. Okay? Porque a gente não tem esse controle daqui, ó. Ele vai fazer automático. Mas se eu quiser colocar isso aqui, eu posso? Pode, sem problema. Tem duas maneiras. Uma é pressionar a tecla Enter até ele chegar no parágrafo aqui, ele joga lá para cima. E a outra opção é você colocar o cursor aqui, vir aqui a opção de quebra
e escolher quebra de coluna. Tá vendo? Quebra coluna. Então ele vai pegar aqui onde está o meu cursor e vai jogar para outra coluna. É uma opção de quebra. Então vou colocar aqui coluna e ó, ele jogou o texto que tem aqui para cá. Ok? Ele faz isso automático, certo? Posso tirar aquele espaço que eu coloquei aqui, vamos desfazer aqui assim. Desfazer aquele espaço. Se eu fizer isso aqui, ó, observe que ele está bem colado aqui, mas para ele, isso aqui é um parágrafo. Isso aqui que está selecionado, daqui para baixo é outra coisa. Então, se eu colocar aqui, ó, e mandar ele para a próxima coluna, quebra de coluna, só vai aquele espaço, que está para baixo não vai. Certo? A não ser que eu selecione ele e diga que eu quero ele na outra coluna. Ok? Então, a gente pode fazer isso antes de fazer o documento e durante a execução do documento, vocês podem escolher as colunas. Vocês podem colocar em 2 colunas em uma página, na outra página não precisa ter coluna, vai ser uma coluna só. Então, isso aqui fica de acordo ou a critério daquilo que você vai fazer no seu documento. Ok? Deixa eu desfazer isso aqui, voltando aqui, ó. Aí vocês podem dizer, mas se eu quiser colocar só um parágrafo em 2 colunas, por exemplo, esse parágrafo aqui eu quero em 2 colunas, posso? Pode. Ele vai pegar todo esse contexto aqui e vai dividir em 2 colunas para vocês. Mas como eu falei para vocês, posso clicar aqui direto, tá? Que aí ele já sabe que eu quero no texto selecionado e ele faz para mim, ó. Tá vendo? Colocou aquele parágrafo lá que eu queria em 2 colunas. Tá vendo, ó? Estou pressionando Enter, porém, essa coluna aqui, ela é bem grande, a altura dela. Então, a cada Enter que eu dei aqui, ele foi subindo uma linha aqui para esse lado para completar essa coluna. Tá? Completou a coluna, aí ele deu o espaço aqui para baixo. Ok? Por isso que eu falo para vocês, antes de vocês fazerem as colunas, ou antes de vocês digitarem o texto, já formata as colunas que vocês precisam, porque vocês têm uma precisão maior onde vocês querem quebrar essa coluna, tá? Então, por exemplo, ó, se eu quiser quebrar essa coluna aqui, eu posso vir aqui em quebra e mandar ele quebrar para a próxima coluna, ou seja, ele quebrou nessa linha aqui, ele quebrou para outra coluna, já fez para mim, tá? E aí eu posso deixar a minha coluna desse jeito mesmo aqui. Ok? Deixa eu desfazer aqui. Certo? Então, por isso que o correto é vocês fazerem primeiro a formatação e depois começarem a digitar. Então, colocamos aqui em colunas o nosso texto depois de digitado e antes de digitar. Como que eu faço antes de digitar? Vamos fazer aqui por partes. Vou descer aqui, vou colocar o meu cursor aqui para a próxima página, dá uma quebra de página, que a gente também já falou sobre isso, né? Quebra de página, como que eu faço para quebrar uma página? Se eu utilizar a opção de quebra de página, eu tenho um controle maior do conteúdo das páginas, ok? Então vamos lá. Aqui, meu documento tem uma coluna só, e eu quero essa primeira linha em uma coluna só, ok? Então vamos lá. Teste de colunas. Esse seria o meu título. Vou alinhar esse título no centro. Como que eu faço? Página inicial, centralizar. Centralizei o meu título. Agora eu vou para a linha de baixo. E nessa linha de baixo aqui eu vou colocar 2 colunas. Então vou lá em Layout, coluna, 2. Vocês viram que eu não selecionei aqui a opção de mais. Observando isso, ele colocou para mim também a primeira coluna e todo o texto acima em 2 colunas. Por isso que a gente precisa ir, deixa eu desfazer aqui, na setinha mais colunas, porque aqui eu digo para ele aonde que eu quero que ele faça a coluna. Então eu quero 2 colunas deste ponto em diante, tá vendo? Daqui de onde está o cursor para frente.
dou um OK, e ele não afetou em nada aqui para cima. Então, daqui para frente, eu tenho duas colunas. Vou pegar esse primeiro texto aqui, tá? Vou colocar ele aqui na minha coluna, e agora eu quero automaticamente ir daqui para frente na próxima coluna. Então, eu vou lá, novamente em quebra, escolho coluna, e ele veio para aqui para cima. Então, ele quebrou essa coluna aqui. Essa outra coluna daqui vai ficar de um outro tamanho. Então, vamos pegar o restinho aqui desse texto aqui, ó, copiar, e vamos colocar ele aqui nessa outra coluna, como se eu estivesse continuando o texto. Quebrei aqui, vim para cá e digitei. Dou um Enter, ainda estou em duas colunas, só que daqui para frente eu quero uma coluna só. Agora eu vou lá em coluna, mais colunas, escolho uma coluna e mando e digo para ele que é de onde o cursor está para frente, deste ponto em diante. Então, OK. E aí, daqui para frente, eu tenho uma coluna só. Se eu pegar esse documento, esse texto até aqui, e colar aqui, eu tenho uma coluna só. Certo? Então, tenho duas colunas aqui em cima, mas aqui eu tenho uma coluna só. Posso fazer isso em cada um dessas opções aqui, para ter um controle melhor sobre o meu texto. E aí eu consigo editar tudo aqui. Negrito no título, parágrafo. Parágrafo eu posso fazer do mesmo jeito aqui, ó, parágrafo. Vocês viram que eu selecionei as duas colunas, automaticamente ele colocou para essa coluna aqui também 1 centímetro. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, ele faz isso também com as colunas. Além das duas colunas, ele colocou aqui embaixo também um parágrafo. Então, vocês têm um controle bem grande sobre o texto que vocês estão trabalhando. Ok? Então, colunas é isso. A gente aprendeu hoje a colocar o texto em duas colunas. Pode ser mais coluna? Pode. Deixa eu mostrar aqui para vocês com esse texto aqui, ó. Esse texto aqui eu vou colocar em 3 colunas. Então, eu vou vir aqui, mais colunas, e vou escolher 3. E vou dizer para ele que é no texto selecionado, ou seja, onde está a seleção eu quero 3 colunas. Vou diminuir isso aqui para 1 centímetro e dou um OK. E aí, observando, eu tenho 1, 2, 3 colunas aqui no meu documento. Certo? 3 colunas. Aqui eu não tenho coluna. E assim sucessivamente. Se eu quiser 4 colunas, é 4 colunas. Se eu quiser 3, ele coloca em 3. Se ele quiser 2, coloca em 2. E assim por diante. Lembrando sempre que, para vocês terem um controle de onde quebra a coluna, vocês têm que criar primeiro as colunas e depois quebrarem o texto. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se você não entendeu a questão do alinhamento aqui, ó, das margens do nosso documento, dá uma olhada na aula anterior, que eu falo sobre o alinhamento aqui, tá? A configuração da página antes de começar o documento. Porém, a cada aula que a gente tiver, eu vou sempre falar sobre isso, que é para fixar bem que a gente precisa deixar as nossas margens também antes de começar a digitar o nosso documento. Ok? Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula.